Olá, família. Que bom ter você aqui no Vivendo Arquitetura Cristã. Hoje vamos mergulhar em uma história que vai tocar profundamente seu coração. Você já se perguntou quem foi a mulher que mais impactou as Escrituras, mesmo sendo considerada uma das mais perigosas? Pois é, hoje vamos falar de Gomer. Falar de, entre todas as mulheres que marcaram a Bíblia com escolhas difíceis, Gomer foi a que desceu ao ponto mais baixo. Mas sabe o que torna sua história extraordinária? O amor incondicional que Deus demonstrou através dela. Antes de entrarmos em sua história, precisamos conhecer outras mulheres que também fizeram escolhas que as levaram por caminhos complexos. Jezabel, que trouxe a idolatria para Israel. Dalila, que traiu a confiança de quem a amava. Herodias, consumida pelo desejo de vingança. Atalia, que permitiu que a ambição destruísse sua própria família. Temos ainda Mical, que desprezou a adoração genuína. A esposa de Ló, que não conseguiu se desprender do passado. Safira, que escolheu a aparência religiosa em vez da verdade. Mas Gomer era diferente. Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com ela, mesmo sabendo de sua vida anterior. E após o casamento, após ter filhos, Gomer abandonou tudo. Voltou às ruas, às antigas companhias. Mas essa não é uma história de condenação, é uma história de redenção. Oséias, seguindo a orientação divina, foi buscá-la. Não para humilhá-la, mas para resgatá-la. Ele a comprou de volta. Sim, precisou pagar um preço por alguém que já era sua esposa. Isso nos fala tanto sobre o coração de Deus. Veja bem, Oséias representa Cristo e Gomer somos nós. A igreja que às vezes se desvia, o povo que esquece seu primeiro amor, cada um de nós quando nos afastamos do caminho. O mais impressionante é que Deus usa justamente esta história para demonstrar seu amor. Ele não escolheu uma história perfeita. Escolheu a mais quebrada para mostrar o poder da sua graça. Você talvez se identifique com Gomer. Talvez carregue vergonha por escolhas passadas. Mas hoje quero te dizer, o mesmo Deus que a resgatou está estendendo sua mão para você. Na arquitetura divina, nenhuma ruína é definitiva. Ele não apenas perdoa, ele reconstrói, restaura, renova. Onde o mundo vê escombros, Deus vê possibilidades. Onde outros veem fracasso, ele vê um futuro. No próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais essa história incrível, mostrando como ela se relaciona com a igreja atual e com nossa própria jornada de fé. Se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor restaurador de Deus. Aqui é o Vivendo Arquitetura Cristã, onde aprendemos que até os piores escombros podem se tornar parte do templo da graça. Você já parou para pensar que, às vezes, nos afastamos tanto de Deus que nem percebemos? Conhecemos algumas das mulheres mais marcantes da Bíblia por suas quedas. E Gomer, bem, ela talvez tenha sido a que caiu mais fundo. Mas hoje vamos ver sua história por um ângulo diferente. Como ela representa cada um de nós. A igreja que às vezes esquece seu primeiro amor. Sabe quando você está tão ocupado que mal tem tempo para orar? Ou quando aquela série nova parece mais interessante que a palavra? É assim que começamos a ser como Gomer. Aos poucos, trocamos o altar pelo entretenimento, a intimidade com Deus por uma religiosidade vazia, o amor verdadeiro pela aparência. E o mais impressionante, mesmo quando Gomer abandonou tudo, o lar, os filhos, o amor, Oséias ainda a buscou. É como o Espírito Santo hoje. Mesmo ferido por nossas escolhas, ele continua nos chamando de volta para casa. Em Oséias 3, encontramos algo extraordinário. Deus manda o profeta, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Perceberam? O amor não só busca, ele paga o preço. Oséias literalmente comprou de volta sua própria esposa. E sabe o que ele disse? Você ficará comigo muitos dias e não se prostituirá mais.
Isso nos ensina algo profundo. A restauração exige tempo e correção. Deus não quer apenas nos perdoar. Ele quer nos reeducar no amor. É como um pai que não só abraça o filho que errou, mas também o ensina a andar pelo caminho certo. E olha só que paralelo incrível. Assim como Gomer esqueceu seu primeiro amor, a igreja de hoje, às vezes, faz o mesmo. Em Apocalipse 2:4, Jesus diz: Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quantas vezes trocamos a oração pela vaidade, a presença de Deus pelo palco? Mas tem uma boa notícia. Assim como Gomer foi resgatada, nós também somos chamados a voltar. Jesus, nosso noivo celestial, não desistiu de nós. Ele não nos quer como servos distantes, mas como noiva amada e restaurada. Você pode ter se afastado do altar, pode ter trocado a intimidade com Deus por outras coisas, mas o amor ainda te busca. O mesmo Deus que mandou Oséias buscar Gomer está chamando você agora mesmo. Se esse conteúdo tocou seu coração, ajude a gente a alcançar mais pessoas. Estamos caminhando rumo aos 1000 inscritos e seu apoio faz toda a diferença. Clique em inscrever-se, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir que ainda há esperança de recomeçar. Aqui é Vivendo Arquitetura Cristã. Lembrando que não importa o quanto o templo caiu, ele ainda pode reconstruí-lo, pedra por pedra, com graça e verdade. O nosso intuito não é denegrir a imagem das mulheres, mas sim trazer edificação para nossas vidas. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E se você já é da casa, que alegria ter você de volta. Sabe, mergulhamos em uma história fascinante. Primeiro, conhecemos mulheres que deixaram marcas complexas nas Escrituras. Depois descobrimos que Gomer representava a igreja em seus momentos de infidelidade. Mas hoje vamos mais fundo. Vamos descobrir como a história de Gomer fala diretamente sobre nós, os gentios, aqueles que estavam longe, muito longe do Éden. Você já parou para pensar como era no jardim do Éden? Deus caminhava ali, na brisa do dia, em comunhão perfeita com Adão e Eva. Era uma intimidade pura, sem barreiras. Mas o pecado mudou tudo isso. Quando nossos primeiros pais desobedeceram, foram expulsos do jardim. E desde então, toda a história da humanidade se tornou uma busca, às vezes inconsciente, de voltar para casa, voltar ao Éden. É aí que entra Gomer. Ela não era apenas uma esposa infiel. Ela representa todos nós que nos afastamos do propósito original de Deus. E mesmo assim, fomos buscados. Que amor é esse, não é mesmo? Em Oséias 2:23, encontramos algo extraordinário. Deus diz: chamarei de meu povo os que não eram meu povo. Paulo cita essa passagem em Romanos 9:25. E sabe por quê? Porque ela fala de nós. Os judeus eram o povo da aliança, mas muitos rejeitaram a graça. E Deus, em sua sabedoria infinita, estendeu seu amor para além das fronteiras de Israel. Gomer é como um espelho para nós, gentios. Vivíamos em prostituição espiritual, adorando outros deuses, perdidos em nossas próprias escolhas. Mas então Deus fez algo escandaloso. Ele disse: você, que não era povo, agora é meu povo. Você, que não tinha misericórdia, agora é objeto da minha compaixão. É como se Deus olhasse para cada um de nós e dissesse: eu te chamo do nada para tudo. Não é incrível? E sabe o que é mais impressionante? O Éden não ficou apenas como uma memória distante. A cruz de Cristo se tornou nossa ponte de volta ao jardim da presença de Deus. Quando Oséias comprou Gomer de volta, ele estava pintando um quadro profético. Jesus pagou o preço da nossa redenção. Não voltamos ao Éden, tentando nos cobrir com folhas de figueira, nossas próprias obras. Voltamos vestidos com algo muito mais precioso, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E Deus não faz as coisas pela metade, você sabia? Ele não apenas restaura, ele renova completamente. Dá um nome novo, uma aliança nova, uma terra nova.
É como se ele dissesse: seu passado não define seu futuro. Talvez você se identifique com Gomer. Talvez tenha vivido longe do propósito, sentindo-se perdido, sem direção. Mas quero te dizer algo. O Deus do Éden ainda chama seu nome. Ele te vê exatamente onde você está. Te ama exatamente como você é. E quer te trazer de volta ao jardim. Você não é resto. Você é redimido. Não é rejeitado, é escolhido. Não é um caso perdido. É uma história de redenção em processo. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se inscreva no canal, ative o sininho e vamos juntos nessa jornada de reconstruir o templo da intimidade com Deus. Rumo aos 1000 inscritos e, mais importante, rumo ao coração do Pai. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.